Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade então ao vídeo de aritmética digital, essa aqui é a parte 3, né? Então a parte final. Aqui a gente vai tratar da parte de multiplicação, divisão no sistema binário e da representação em ponto fixo e ponto flutuante, que a gente vai ver então como parte final, ok? Nós tínhamos terminado com o círculo de números, né? Então a gente vai iniciar agora, deixa eu só colocar em modo apresentação aqui. Beleza? Então a gente vai iniciar agora falando diretamente do processo de multiplicação. E aqui vem uma metodologia semelhante ao que nós estávamos aplicando, que é conhecendo o que fazemos, né, o processo para o sistema decimal, basicamente a gente vai fazer, vai reproduzir o mesmo para todo e qualquer outro sistema. Aqui no caso específico a gente só vai usar o sistema binário. A multiplicação e divisão aqui não vão ser tanto o enfoque, tá? E sim mais no processo de adição e subtração que nós já vimos. Então aqui eu vou passar de maneira um pouco mais rápida, tá? Então quando a gente faz um processo de multiplicação de dois números no sistema decimal, basicamente a gente coloca eles aqui na operação e aí a gente começa pelo dígito menos significativo do segundo número, né? Na qual a gente vai fazer multiplicações sucessivas, ok? Fazendo o preenchimento do resultado parcial, né? Então a gente vai fazer isso para cada dígito, sempre o próximo dígito eu vou ter um deslocamento da operação, né, do resultado parcial, e no final eu vou somar todas as parcelas para obter o resultado final, né? Então vamos fazer um exemplo aqui. 4 vezes 5, né, 20, então vai 2, desce o 0, 4 vezes 1, 4, mais aquele 2, deu 6, né? Deu 60, né? Que é o 4 vezes o 15, a gente sabe que dá 60. Aí eu faço 1 vezes o 15, né? 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Né? 1 vezes 15 era 15. E isso que é o fácil no sistema binário, né? Porque 1 vezes o operando vai dar o operando, 0 vezes o operando vai dar 0, né? Então a gente não tem que pensar muito no resultado, né? Ou vai dar o próprio número ou vai dar tudo zero, tá? Então aqui 60 mais o 15 com o deslocamento, né? A gente desce o zero, 6 mais 5, 11, então vai um aqui com um aqui, 1 mais 1, 2. Nós temos como resultado de 15 vezes 14, 210, tá? Não perdendo muito tempo, aqui considerando o número não sinalizado, primeiramente. Então vamos multiplicar aqui 1001, lembrando da leitura, né? Esse número binário, então eu leio dígito a dígito, vezes 10, o 1. Então 1001 é o 9, vezes o 11, a gente sabe que tem que dar 99. Então vamos fazer exatamente a mesma coisa que nós fazemos para o sistema decimal, vamos aplicar aqui com as devidas, né, considerações, visto que esse aqui é um sistema binário, né, ele só utiliza de dígitos 0 e 1. Então, se eu multiplico 1 vezes o número, basta copiar o número. Essa é a facilidade do sistema binário para quando a gente aplica o processo de multiplicação. Então, 1 vezes 1001, né, vai ser 1001, ok? Então, ou eu copio o número, ou ele vai ser zeros, né? Porque 0 vezes qualquer coisa é o próprio, né? Tem zero como resultado, né? Então, 1 vezes 1001 é 1001. 1 vezes 1001 é 1001. Lembrem-se de fazer o deslocamento. 0 vezes o número é tudo zero. 1 vezes o número é o próprio número. E aí aqui a gente faz a mesma coisa, o processo de adição, né? Então, desce 1, 0 mais 1, 1. 0 mais 0 mais 0, 0. 1 mais 0 mais 0 mais 1, né? 1 mais 1 vai dar 0 e vai 1 no próximo. 1 mais 1 dá 0 e vai 1 no próximo. Desce esse 1 e desce esse 1 aqui. Então, nós temos 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Ok? Se vocês fizerem a soma, 1, 2, 4, 8, 16, 32 mais 64, vocês vão ter 32 mais 64, 96, 96 mais 2 mais 1, 99 como resultado. Então, funciona, tá, pessoal? Realmente funciona. Perfeito? Então é bem tranquilo, né? Há alguns cuidados quando eu efetuar a operação usando o complemento de 2 é com relação ao sinal. E a gente sabe da regra do sinal para multiplicação e divisão, né? Mais com mais e menos ou menos e menos vai dar mais. Então, se os números são positivos, basta a gente, né, colocando eles em complemento de 2, que é ter o zero na frente e o próprio número depois, a gente faz a operação e vai dar tudo certo, né? O resultado ele já está correto, já está com o sinal correto. Se os números forem negativos, os dois números, né, eu posso fazer, né, no caso eu faço a negação, o complemento de 2, para torná-los positivo e faço o mesmo procedimento, porque eu sei que menos com menos eu vou ter o resultado, né, como resultado
o valor positivo. O detalhe aqui fica para quando eu tenho números com sinal oposto, que eu devo fazer a negação do número negativo, faço a multiplicação, então vejam que a multiplicação é que ela está sempre sendo feita com os números representados na forma positiva. E, como nesse caso, né, número positivo com negativo, a gente sabe que tem que dar negativo, lá no final do processo eu vou ter que fazer a negação do valor, porque eu tenho que torná-lo, né, o valor resultante eu tenho que torná-lo negativo, tá? Aqui a gente tem um exemplo, 9 vezes 8, menos 8, né, tem que dar menos 72. Pego o 9 é 1001, coloco o 0 na frente, então aqui eu tenho mais 9 em complemento de 2, tá? Tô indo rápido porque eu considero que vocês já estudaram as aulas anteriores. Menos 8, ok, pessoal? Aqui a gente tem a representação do menos 8, ok? A gente faz a negação. Lembrem-se que aqui o menos 8 não precisaria ter esse 1 aqui, né? Esse 1 é só para deixar no mesmo range do número superior, né? Do 9, no caso, né? Então, na verdade, o menos 8 é aquela regra de exceção que é o número, né? De maior módulo, só que negativo. Lembrem-se que para complemento de 2, o range negativo ele é em uma unidade maior do que o range da parte positiva, né? Então aqui a gente tem o menos 8, coloca mais um 1 para ficar com os 5 bits que vocês têm para representar o mais 9, tá? A gente não multiplica ele negativo, então a gente transforma o menos 8 em mais 8, ok? Faz a negação. Na verdade, a gente poderia já ter feito 8 direto aqui, né, em complemento, tá? Faço a multiplicação, né? 9 vezes 8 vai dar 72, só que a gente sabe que teria que ser menos 72. Então, eu pego o resultado e faço o complemento de 2, eu faço a negação, né? Faço o complemento de 1 mais 1, e aí eu tenho, né, o menos 72 como resultado da multiplicação, tá? Acho que é tranquilo, né? Não representa aí nenhuma complexidade adicional. Como eu falei, não é enfoque, é mais a título de conhecimento que eu estou passando aqui a parte de multiplicação e divisão. E aí a divisão a gente vai seguir a mesma regra, tá? Aqui eu já vou fazer diretamente em alguns exemplos para ser mais ilustrativo, mas como eu falei aqui não é tanto o enfoque que vocês façam esse tipo de operação. A gente não vai usar isso agora, tá? Então vamos pensar o seguinte, eu quero dividir 1001 por 1, quer dizer, 9 dividido por 3 tem que dar 3, aqui já está o resultado, mas vamos ver como que a gente faz, né? Então, tento com 1, né? 1 não é divisível por 1, né? Porque 1 não é divisível por 3, então eu pego 1, 0. 1, 0 estou fazendo o mesmo que a gente faria no sistema decimal, 1, 0 é 2, 2 ainda não é divisível por 3, né? Então, eu vou pegar, na verdade, 1, 0, 0, né? Então, eu pego 1, 0, 0, que é o 4, ok? 4 dividido por 3 tem que dar 1 aqui, né? Porque 1 vezes 1 vai dar 1. Para o 4, o 1 é 3, ok, pessoal? Depois vocês pensem um pouco mais com calma, né? 1, 0, 0 é o 4, menos o 1, que é o 3, sobra 1, ok? Aí eu desço o 1, aqui o 1 restante aqui do 9, que eu estava fazendo o processo de divisão, e aí eu fico com 1. 1 dividido por 1 vai dar 1, né? 1 vezes 1 dá 1, que é 3 menos 3, e eu tenho 0 como resultado. Então aqui eu fiquei com 1 como resultado final. Então vejam que também não é muito difícil, né? Então aqui também de novo, né? Começo 1, não posso dividir, e pego o 1, que é o 3. 3 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 1, 0, dá 1, 0. 3 menos 2 vai dar 1. Desce o próximo 1, dá 1, né? 3 menos o 2 aqui, que foi o resultado da multiplicação. Vou ter como resto 1, desce o próximo 1, e assim eu vou fazendo até finalizar o processo de divisão. Nesse caso, 0 dividido por 0 deu 1. Ok, pessoal? É só a título de conhecimento para que vocês vejam que a gente pode fazer as operações que vocês já conhecem, né, do sistema decimal também para o sistema binário. E aqui a gente quer chegar no mais interessante, que é a representação de números em ponto flutuante. Até o que a gente tem usado no momento, né, quando a gente fala que um número tem uma extensão finita, eu vou escrever um número de 8, 16 bits, normalmente a gente está falando de uma representação que se chama a representação a ponto fixo, tá? O que é o... Né, antes de falar propriamente em ponto flutuante aqui,
Vamos fazer algumas considerações que estão aqui, né? Se a gente pensar no número de n bits, um número qualquer que a gente possa escrever com n bits. Com n bits, quantas combinações diferentes eu posso fazer? Vamos pensar em 2 bits. 2 bits eu tenho 00, 01, 10 e 11, né? Então são 4 combinações, ok? Se eu pensar agora em 3 bits eu vou de 000 até 111, ok? Então eu vou ter 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 e 111. Vão dar 8 valores, né? Então, se a gente generalizar isso, né? Para 2 bits eu tenho 4, para 3 eu tenho 8, para 4 bits eu tenho 16 combinações. Então, a gente tem aqui, generalizando, que o número de combinações é 2 na n. Então, com n bits eu escrevo n valores distintos, tá? E aí a gente já tinha visto anteriormente que para os números sinalizados em complemento de 2, esse range ele vai de, né, esses 2 na n, eles são compreendidos entre menos 2 na n menos 1, quer dizer, sempre um valor negativo a mais em módulo, tá, negativamente, a 2 na n menos 1 menos 1. Quer dizer, se for em 4 bits, a gente vai de menos 8 a 7. Ok? Menos 8 a 7, 8 mais 7 dá 15, mais o 0 a gente tem os 16, que aqui são 2 na 4 bits, por exemplo, tá? 16 combinações aqui para 4, né? Ok? Detalhe aqui, lembrem-se que a representação de sinal e módulo, não a de complemento de 2, aquela que eu só coloco o bit de sinal, eu vou perder esse 2 na n, né? Porque eu tenho o mais 0 e o menos 0, então a gente acaba tendo essa diminuição da extensão, tá? Então aqui para 4 bits a gente vai de menos 8 a 7, para 8 bits a gente vai de menos 128 a 127, e para 16 bits a gente vai de menos 32.768 a 32.767, tá? E assim vai, tá? E aqui a pergunta talvez seja, né, isso vem lá da física, dos circuitos elétricos, né? A gente costuma trabalhar com números que em geral são muito pequenos ou muito grandes, né? E lá no sistema decimal, quando a gente encontra isso, ou quando a gente vai inserir um número desse tipo na calculadora, seja lá quando vocês estão estudando eletromagnetismo, né? Ou circuitos elétricos, que a gente tem muito a utilização de submúltiplos, né? Que eu vou usar o milho, o micro, o nano, o quilo, o mega e o giga, né? A gente usa um processo que vocês conhecem como notação científica. Então a ideia aqui do ponto flutuante, pessoal, é como se fosse uma notação científica para sistemas numéricos binários. Então, vai ser uma forma da gente representar números que sejam muito pequenos e muito grandes com a mesma extensão de bits sempre. Ok? Então, aqui a gente tem um crescimento, né? Então, quanto mais bits, eu vou ter um crescimento do range que eu posso escrever números, né? Mas se a gente pensar num número muito grande, eu tenho que ter uma quantidade muito grande de bits, né? Se eu pensar número na casa dos bilhões ou mais, né? Números na 10 na 12, 10 na 15, a gente precisaria aumentar muito esta extensão de bits. Então a gente vai usar a notação científica que aqui a gente vai chamar de representação por ponto flutuante, tá? Então essa é a característica desse tipo de representação, ok? Então a gente vai ter um número que tem a parte inteira e a parte fracionária e o sinal. Então aqui os números também vão ser sinalizados. A gente vai usar uma sistemática que existe um padrão. Então existe um padrão para a representação em ponto flutuante, tá? Só com relação aqui à parte conceitual, a gente vai ter num número em ponto flutuante, a gente tem 3 partes, o sinal, né? E aí 2 partes, que é a parte fracionária, também conhecido como mantissa, e a parte que é o expoente, né? Então, no número de notação científica, o que a gente faz? A gente pega um inteiro, vírgula, a parte fracionária, vezes a base, que é o 10 elevado a um valor. Então, eu tenho o expoente, a parte inteira e a parte fracionária. E aqui a gente não fala na parte inteira porque em binário a gente sempre vai colocar 1, alguma coisa, né? Então a parte inteira sempre vai ser 1. Então a gente só fala da parte fracionária porque sempre vai ser 1, a parte fracionária e o expoente que a gente vai ter que fazer uma pequena operação que eu vou estar demonstrando para vocês, tá? Então, para fazer essa representação, a gente vai usar um padrão da I3E, tá? A I3E, para quem não conhece, é a instituição que gere as regras dos engenheiros eletricistas e eletrônicos. Então, aqui a gente define um
padrão de representação, tá? Esse padrão, ele tem algumas características, né? Aqui a gente vai usar a característica de precisão simples, né? Ah, tu tá aparecendo na imagem, tá? Não tá aparecendo aqui, mas tá. E eles vão ouvir isso aí. Então tá bom, se tu quer aparecer aí, hein? Minha esposa aqui, tá, pessoal? Não tá mostrando aqui, mas tá gravando. Tá, então eu vou continuar aqui, tá, pessoal? Minha esposa ficou parada aqui achando que não tava aparecendo no vídeo. Então a gente vai usar aqui eu vou demonstrar aqui para vocês a utilização da representação por precisão simples, tá? Nessa representação a gente vai ter números com comprimento de 4 bytes. Então 4 bytes, 4 vezes 8, né? Um byte são 8 bits. A gente tem 32 bits aqui de comprimento. E como eu falei, a vantagem aqui, usando esse tipo de representação, é 32 bits daria um range grande, né, para a gente, se a gente fosse usar números em complemento de 2 usando ponto fixo, né, aquilo que a gente tem visto até agora. Só que imagine um número muito grande, 10, alguma coisa vezes 10 na 23, eu já não ia conseguir talvez com 32 bits. E usando ponto flutuante a gente consegue. Né? A grande vantagem aqui também é que tanto faz se o número é muito pequeno, ou se ele é muito grande, a gente consegue representar da mesma forma, usando os mesmos 32 bits. Então, aqui, talvez o que a gente pode falar aqui de vantagem é que em ponto flutuante a gente sempre vai ter a mesma ocupação, seja para número pequeno ou para número grande, e eu sempre vou usar, né, no caso da precisão simples, 32 bits para qualquer informação. Ok, pessoal? Existe também a precisão dupla, que a gente vai usar o dobro, então 8 bytes, 64 bits, e a precisão estendida, que a gente gastaria aqui 10 bytes ou 80 bits. Para cada uma delas, a gente vai aumentar o range de representação, mas vocês vão ver que para o 32 bits aqui a gente já tem um range bastante elevado, tá? Então, como que funciona essa padronização que foi feita pela I3E, né, que eu falei para vocês que é a instituição que rege, normalmente que padroniza as regras, né, várias regras aí, né, dentro da engenharia elétrica e eletrônica, né? Então, a gente tem um número, né, para precisão simples, que é composto por 32 bits de informação. Como que a gente tem a divisão? O primeiro bit, pessoal, é o bit de sinal normal. Se ele é 0, o número é positivo. Se ele é 1, o número é negativo. Na sequência, esse número vai ter 8 bits, que são o expoente, que representa o expoente. E o restante, os 23 bits restantes, são a parte fracionária, que a gente chama de mantissa. Tá? Então, aqui a gente tem 23 bits. Lembrem-se o que eu falei no slide anterior. Um número em notação científica em binário, ele sempre vai ser 1, alguma coisa. Então aqui eu não preciso ter mais um segmento para a parte inteira, porque sempre vai ser 1, alguma coisa vezes 2 elevado a um expoente. Então basta que eu saiba o expoente e a parte fracionária, né, e o sinal, e eu vou conseguir fazer a representação usando, né, o ponto flutuante aqui de precisão simples. Detalhe importante, tá, pessoal? O expoente ele tem que ser, né, ele tem que ser feito um processo aqui que a gente chama de polarização. A gente vai somar 127 ao expoente real. Vocês vão entender isso no exemplo que vem logo aqui abaixo, tá? Isso aqui é necessário porque está dentro da padronização, então tem que ser feito dessa forma, que a gente não vai discutir propriamente o porquê, ok? Tem que ser feito desse jeito. Vamos fazer um exemplo aqui. 5.777. Esse é um número, né, que ele está dentro desse range aqui, com 16 bits. Eu poderia escrever 5.777, tá? Mas aqui a gente vai usar o ponto flutuante. Professor, estou gastando mais informação, mais memória para gravar o mesmo número. Sim, só que a gente, né, o que vocês têm que concordar aqui é que, né, nesse caso a gente tem 5.777, mas poderia ser um número muito maior que eu não conseguiria estar gravando dentro desse range, e mesmo dentro de um range de 32 bits, poderia ser que eu não poderia representar esse número usando ponto fixo. Tá? Então, o ponto flutuante ele tem a vantagem de representar tanto números muito pequenos quanto muito grandes, visto que aqui a gente vai estar usando notação científica, tá? Então vamos lá, 5.777 é só um exemplo, né? Peguei um número inteiro aqui para facilitar, poderia ser um número fracionário, não tem problema nenhum. O que vocês vão fazer? Primeira coisa, converte para binário. Então, 5.777, vocês já sabem converter. Façam aqui por divisão por 2, né? Ou até aqui eu aconselho
Se vocês querem convergir mais rapidamente para a resposta, por que não transformar para hex e depois para binário, né? Porque para hexa vocês dividem por 16, então o número converge rápido para o resultado. E depois de hexadecimal é fácil converter para binário, porque é só transformar cada dígito hexadecimal em 4 bits, né? E isso é bem tranquilo, porque vocês já sabem converter de 0 a 15, vocês já sabem de cor a conversão de 0 a 15, assim eu espero, né, que vocês estejam estudando. Então, 5.777, eu não vou fazer aqui, equivale a 10110100100001 binário, né? Então, se vocês fizerem aqui 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, se vocês forem somar os pesos, vocês vão chegar aos 5.777, tá? Então, esse número, ele tem a vírgula aqui no final. Correto? Então, se a gente caminhar com a vírgula para cá, como vocês fazem para transformar o número em notação científica, então 1, 2, 3, 4, vocês vão chegar a 1, né? 1,011, né? A vírgula está aqui, né? Agora 01101001001, ok? Vezes 2 e, né, a gente caminhou 12 casas para cá, então vezes 2 na 12. Então, todo mundo concorda que esse número ele pode ser escrito dessa forma, ok? A diferença aqui, pessoal, é que a base é 2, né? Então, cada dígito aqui tem o peso multiplicado por 2. Esse é 2 na 0, aqui é 2 na 1, então é 1, 2, 4, como a gente já conhece, tá? Então, aqui a base ela é binária, tá? Como o número é binário, vocês concordam comigo que aqui sempre é 1, né? Então, é sempre 1, alguma coisa, então não é necessário a gente representar esse 1 aqui dentro dos 32 bits. Então, a gente vai precisar dessa parte fracionária, que é o 0110100100001, que vai ficar aqui nos 23 bits finais. Ah, professor, mas aqui não tem 23 bits. Beleza, completa com zeros, né? À direita, que na parte fracionária, 0 à direita não significa nada, né? Na parte inteira, 0 à esquerda não significa nada. Então, dos 23 bits, vocês vão escrever os que vocês possuem aqui e o resto vocês vão completar com 0, tá? Então, como que fica o nosso número? Esse 12 é o expoente. A gente viu que a gente vai ter que usar aqui a polarização do expoente. Então, o que a gente vai fazer? Ao 12, a gente soma 127, dá 139, converte para binário, 139 é 10001011. Ok? Então, aqui a gente tem o 139. Ok? A mantissa vai ser a parte fracionária completada com zeros para a gente ter 23 bits. E aí eu tenho o número convertido para ponto flutuante. Então, 5.777 em ponto flutuante de precisão simples vai ser, o sinal é zero, porque eu estou considerando o número positivo, então zero. Aqui a gente tem o 139, que é o 12 mais 127, que é 10001011, e aqui nós temos os 23 bits da parte fracionária, aqui, que é o 0110, e assim por diante até a gente completar os 23 bits, tá? Então aqui parece que não foi tão produtivo, né? Mas porque esse é um número inteiro dentro de um range pequeno. Mas isso aqui poderia ser um número muito grande, tá? Um número na casa dos bilhões ou até mais, e a gente conseguiria ainda estar representando ele com os 32 bits, tá? Então essa é a grande vantagem da representação usando ponto flutuante, tá? E o contrário agora, né? Aqui a gente pegou um número em decimal, convertemos para binário, escrevemos em representação, em notação científica e transformamos em ponto flutuante. Se agora eu tiver um número que foi escrito em ponto flutuante, eu quiser saber qual é esse número em decimal, a gente tem um cálculo oposto aqui, né? Então a gente tem uma equação aqui para fazer essa conversão. Menos 1 elevado ao bit de sinal, né, o valor do sinal, 1 mais a parte fracionária, e aqui vem aquele 1 da parte inteira que eu falei para vocês, né? Então vai ser 1, que está na parte fracionária. Esse 1 aqui ele já estava implícito, né? Porque a gente está com o sistema binário, vezes 2 no expoente, e aqui a gente tem que tirar o 127 que a gente tinha somado anteriormente, tá? Então, vamos fazer um exemplo oposto agora. Eu estou passando um número que está em ponto flutuante, eu quero saber que número é esse, né? Então, primeiro, é um número negativo, né? Aqui eu tenho o expoente, os próximos 8 bits,
Vejam que isso aqui, essa tabelinha aqui, essa linha aqui separada, fui eu que fiz aqui para ajudar. Vocês vão estar vendo esse número escrito aqui na sequência, né? Vocês vão ter que fazer a divisão do primeiro bit para os próximos 8 bits, para depois os 23 bits finais, compondo os 32 bits que a gente tem na precisão simples, né? Então, vamos ver o expoente, né? 10010001 é 145, tá? Então, vamos jogar na equação. Menos 1 elevado ao bit de sinal, que é 1. Tá? Então, menos 1 na 1 vai aparecer um menos aqui, né? Só para aparecer o menos ou mais, se for elevado a zero, vira positivo, né? Menos 1 na 0 é 1, né? Então, se for 1 aqui, ele vira negativo. Então, só para a gente ter o sinal quando a gente converte depois, né, para o decimal equivalente, tá? Então, menos 1 na 1 vezes 1 mais uma parte fracionária em binário vai ser 1, a parte fracionária. Então, vai ser 1, o que vocês têm aqui, que é 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. E o restante de 0 eu não preciso escrever, porque zeros à direita não vão ter nenhum significado, tá? Vezes 2 elevado ao expoente. O expoente a gente viu que é 145 menos 127. Então, reescrevendo aqui, fica menos 1, isso aqui, vezes 2 na 18. Então, isso significa que eu vou caminhar 18 casas à direita, né, a vírgula, né, porque o expoente é positivo. Então, se eu faço isso, eu vou chegar nesse valor aqui, que é menos, né, menos um número binário, 11000111 e assim por diante. Tá? Então, isso aqui aí seria o binário puro com um sinal aqui na frente, que eu estou usando a simbologia aqui, porque a gente não está usando, nesse caso, o complemento de 2. Tá? Beleza, então esse é o número. Que número que é esse? Converte para decimal normal, né? Então, esse número aqui, que era o número original, que é 1100, né? Aqui está escrito ele com os 32 bits, né? Se a gente converte isso aqui, a gente chega no 407.680 negativo, né? Aqui na frente. Então, esse número, ele é equivalente ao menos 407.680, né? 407.680, tá? Vejam que também não é muito difícil, tá? Essas equações aqui, elas sempre estão disponíveis na hora da avaliação, tá? Só para vocês terem uma ideia, esses 32 bits aqui da precisão simples, em ponto flutuante, né? Ele é o que a gente chama de single, né? Tem muitas linguagens de programação, quem já trabalhou já deve ter visto, desculpa, aqui eles chamam de long, né? Uma variável tipo long que gasta 32 bits em ponto fixo, né? E single, desculpa, em ponto flutuante a gente chama de single, né? Tem a single e a double, né? Então, precisão simples é uma variável tipo single e precisão dupla é uma variável tipo double, né? Quem já trabalhou com alguma linguagem de programação já deve ter visto esse tipo de variáveis, né? E a variável long é uma variável de 32 bits em ponto fixo, né? Então, só para a gente comparar aqui, ó, são 32 bits aqui e 32 bits aqui, tá? A variável long tem 32 bits, a variável single também tem 32 bits. A variável long, né, se a gente for olhar só os números positivos, então, eu tenho aqui 2 na 31 menos 1, ok? Então, o range dela aqui seria essa quantidade, esse número aqui. Ok? Aí tem que 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2,14 vezes 10 na 9. Ok? Esse é o range usando variável tipo long. Se a gente usar a variável single, tá? Se vocês olharem na internet o range, aqui tem um cálculo para o range, a gente tem um range de 3,4 vezes 10 na 38. Então vejam, para o ponto fixo, o range estava na casa dos 10 na 9, né? 10 na 9. E no single aqui a gente está na casa do 10 na 38. Então, quer dizer, são muito mais números que eu posso compreender usando a representação em ponto flutuante, porque ela é baseada na notação científica, tá? Pessoal, seria isso essa aula, que ainda tem as referências, que são as mesmas do nosso plano de ensino, ok? Principalmente aqui o livro do Tosh e do Floyd, né? São as referências que eu mais utilizo, tá? Então, a gente finaliza essa parte de aritmética e vocês têm que fazer a série de exercícios, tanto os que eu estou passando, quanto os que vocês, porventura, acharem na internet, tá? Beleza, pessoal? Bons estudos e a gente conversa por aí, tá? Valeu! Deixa eu fechar aqui.